Muito bem, então a gente vai falar agora, eu vou dar alguns exemplos de pregnância e eu trouxe aqui então composições que eu fiz com alta pregnância, com baixa pregnância e com média pregnância, tá bom? E o que a gente precisa reforçar, que conceito a gente precisa reforçar? De que a alta pregnância significa alta clareza. Quanto mais rápido o entendimento do que está sendo mostrado, mais alta é a pregnância. Então, esse aqui é um exemplo. Eu tenho aqui, apesar de eu ter alguns elementos na tela, quer dizer, se eu tivesse, vamos supor, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Se eu tivesse só essa folha com fundo, deixa eu ver. Aqui, vamos supor que eu pintasse essa concha. Se eu deixasse só essa concha com fundo branco, seria uma alta pregnância, sim, muito clara. Por quê? Porque eu não tenho nada brigando com o elemento principal, tá? Aqui a pregnância também tá alta. Por quê? Quando você bate o olho nessa arte, você enxerga o elemento principal e você enxerga uma composição em volta, né? Mas assim, a gente não tem elementos brigando entre si. Tá? Então, a alta pregnância, ela faz isso, ela te passa uma mensagem clara e rápida, né? Agora, quando a gente fala em baixa pregnância, por exemplo, essa aqui eu considero média, tá? Por que eu considero média? De média para alta, né? Porque ela tem poucos elementos, o que simplifica a leitura da narrativa visual, mas o fato de eu ter usado cores muito parecidas no ponto focal e no fundo faz com que a leitura dela seja um pouquinho mais elaborada, né? Então, eu não considero ela de alta pregnância porque eu acho que ela tem um toque de complexidade por causa das nuances que são muito parecidas. Então, quando você pega alguma coisa que tenha muito destaque, né? Então, aqui eu tenho um fundo branco e aqui eu tenho uma coisa colorida. Isso aqui se destaca do fundo, é alta pregnância. Aqui, as cores são muito parecidas, então, a figura principal, ela não se destaca do fundo. Por isso que a pregnância é média. Eu não considero alta porque eu não tenho muitos elementos que confundem isso, tá bom? Agora, eu vou mostrar uma que eu fiz de baixa pregnância. Né? Então, quando a gente fala de pregnância, não tem certo ou errado, né? A questão não é essa. A questão é a gente perceber que é a forma que a gente passa a linguagem, que é a linguagem que a gente usa, a mensagem que a gente quer passar. Então, por exemplo, aqui, apesar de eu ter uma composição muito clara, muito clean, com poucas cores, né? Então, eu usei só tons de sépia e alguma coisa rosada aqui. Eu tenho muita textura, eu tenho muitos recortes e o fundo e o ponto focal, eles se misturam. Então, ela tem baixa pregnância, ela não é clara. Ela faz você correr os olhos por cada canto para entender a mensagem que está sendo passada, né? Então, aqui, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar em Black Poetry, eu não sei se é assim que pronuncia, né? Que é quando você pega as páginas de um livro e você extrai algumas palavras dessa página para fazer uma frase ou um poema, né? Então, aqui eu coloquei, divirta-se é o segredo da vida. Só que até a pessoa chegar e ler isso aqui, ela já teve que passear o olhar por toda a página, porque tem baixa pregnância e muita informação, tá bom? Então, pregnância é isso. Eu acho, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamam, mas eu acho que tá bem claro, tá bom? Vamos para a próxima aula e vai ter mais coisa legal para mostrar para vocês.